O Império Romano estava progredindo muito. Existiam naquela época muitos deuses feitos por mãos de homens. Os romanos eram pagãos e cultuavam diversos deuses, e obrigavam a todo o povo a adorar esses deuses, incluindo o imperador. A cultura dos romanos era passada de geração em geração para cultuarem falsos deuses, e as imagens vendidas davam grande lucro para os romanos. Elas eram encontradas em quase todas as casas para serem adoradas. Mas havia muitas pessoas que não aceitavam e nem adoravam essas imagens, porque sabiam que eram idolatria. Prestar culto a essas imagens seria como negar a Cristo e seus ensinamentos. Por isso os romanos não gostavam dos cristãos e os consideravam antissociais e que não tinham um Deus. A luxúria, os vícios e os prazeres da carne estavam presentes em toda Roma. Eles tinham todos os tipos de distrações: orgias, esportes, luta de gladiadores, teatros, músicas e danças. Os cristãos de Roma viviam em meio a tudo isso, e o apóstolo Paulo sempre os advertia. Sobre essas coisas, Paulo, escrevendo uma carta aos cristãos de Roma, disse sobre o que estava acontecendo naquela época, e disse assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus próprios corações, à imundícia, para desobedecerem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu ego. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda imundícia, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentam aos que fazem. Está escrito em Romanos 1, do 24 ao 32. Os cristãos primitivos eram um povo humilde. Eles não se destacavam entre o povo por eloquência, não levavam uma vida extraordinária. Qualquer terra estranha era um lar. Viviam na carne, mas não militavam segundo a carne. Na terra participavam da cidadania do céu. Amavam a todos e eram odiados por todos. E quando morriam, recebiam a vida. Eram entristecidos, mas sempre estavam felizes. Pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eles viviam uma vida simples e de santidade, e isso incomodava muito os pecadores. Eles se reuniam em secreto todas as noites, e somente eram recebidos os batizados e provados em seus frutos, mas mesmo assim incomodavam a muitos. No Coliseu de Roma, existia um evento que os romanos gostavam muito. Tinha a ver com derramamento de sangue e perda de vidas humanas. As distrações dos romanos eram, na maioria das vezes, jogos e eventos violentos no Coliseu. E no Coliseu de Roma, esses eventos eram feitos da seguinte ordem:
entravam os gladiadores que, armados com espada e escudo, lutavam até a morte. E depois seguia o evento, com a multidão na expectativa de ver qual seria a forma que o imperador iria ordenar a morte dos cristãos. E de repente, abriu-se os portões. Entrava um soldado com uma corrente nas mãos, puxando vários cristãos para o meio da arena para serem mortos, e as mortes eram das mais cruéis possíveis. Eles eram martirizados em público. O soldado saía, e mais uma vez o portão era aberto. E saíam vários leões, e os cristãos eram estraçalhados, partidos ao meio e devorados pelos leões em plena arena. O sangue jorrava, pedidos de misericórdias eram ouvidos, e não para por aí, o evento seguia e outros eram crucificados. A multidão que estava no Coliseu ovacionava esses atos, enquanto outros cristãos eram servidos de tocha humana, e sempre havia uma forma de matar as pessoas que professavam a sua fé em Cristo. E hoje, nós vivemos no tempo da graça. Nada se compara ao que esses cristãos primitivos passaram. Eles abriram o caminho para nós. E hoje nós temos liberdade de adorar o Senhor, de cultuar a Deus todos os dias. Eles tinham que se esconder para adorar ao Senhor e nós temos a liberdade de fazer isso. Jesus falou na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas nada que se compara ao que os cristãos primitivos passaram. Meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like para fortalecer o canal e até a próxima.